Aleluia, graça e paz, queridos, boa noite a todos. Nós estamos hoje em uma quinta-feira poderosa, onde nós vamos falar sobre um assunto tão essencial nesses dias, que é a cura divina. Nós estamos, amados, como igreja, nós estamos fazendo uma série sobre os livros que o nosso apóstolo Band, tem como autoria, série Legado. E nós estamos concluindo essa parte dessa série com Receba a Sua Cura. Então, hoje nós vamos falar algumas coisas, tem coisas que eu vou citar do nosso apóstolo Band. Quem é o apóstolo Band, para você que não sabe? Ele é o nosso fundador do nosso ministério. Ele partiu para o Senhor há 7 anos atrás, mas deixou um grande legado de fé, de sabedoria, de um homem cheio do Espírito Santo. Então, nós estamos como igreja, recapitulando as coisas que ele deixou para nós, as bases fundamentais desse ministério. A vida desse homem ainda fala muito alto para nós, ainda fala muito sobre prosperidade, cura, uma vida livre do pecado, uma vida cheia de sabedoria. Esse homem deixou um grande ministério pronto, e nada melhor do que nós revermos algumas verdades da palavra que fundamentava o seu ministério, e que até hoje fundamenta o ministério Verbo da Vida. Então, hoje nós vamos falar sobre aquele que cura, Nós vamos falar sobre receber a sua cura, baseado nesse livro que eu gostaria que você anotasse aí, e depois adquirisse, aqui na nossa livraria. Esse livro é um potencial assim, de revelações acerca da cura. Então, é muito bom nós termos ele em mão, lermos as passagens bíblicas contidas nele, experimentarmos um pouco da vida desse grande homem de Deus, do que foi o seu chamado aqui na terra. Então, amados, ele começa com algumas passagens maravilhosas. Eu quero ressaltar para vocês o que está lá em Êxodo 15, verso 26. Você que me ouve, que talvez esteja com alguma doença, alguma enfermidade, ou conhece alguém, e você não tem certeza de que Deus cura. Amados, aqui em Êxodo 15, 26, fala bem claro sobre a natureza de Deus e a sua grande obra, quando o Senhor se revela como eu sou o Senhor que te sara. Então, isso mostra que se Deus não tivesse interesse em nos curar, em curar a humanidade, Ele não poderia permitir que você ouvisse essa palavra, a sua palavra que tem um poder curador. A Bíblia diz em Salmo 107, 20, que Deus enviou a sua palavra e nos sarou, e nos livrou do que era mortal. Então, nesse livro, você começa a ver, o apóstolo Band, ele falava sobre que a cura é a vontade de Deus. Isso ele sempre martelava isso em suas pregações, e ele baseava essas afirmações em textos bíblicos que não restam dúvida acerca da vontade de Deus para curar. Por exemplo, Atos 10, 38, está escrito como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, havia essa consciência em Jesus, que Deus era com ele, porque Deus estava com ele. Ele podia sair por toda parte, fazendo bem e curando os oprimidos do diabo. Uma das maiores coisas que Jesus fez em seu ministério, então, e um dos maiores propósitos pelo qual o apóstolo Band ensinava e pregava, era ver a palavra de Deus curando pessoas. Havia no coração dele, ele mostrava que é a vontade do Senhor curar, que Deus é bom, que nele não há nenhum mal, que Deus é amor, e por causa desse amor, qualquer pessoa, se cresce, recebia de graça a sua cura. Amém? Então, ele dizia sempre que qualquer passo fora do amor é pecado. Então, nossa fé opera por meio da palavra, por meio do amor, e que se nós andarmos nesse amor, nesse amor que Cristo
liberou para nós, nós temos as condições de recebermos a cura divina. Aqui diz, uma certa vez os discípulos disseram, mostra-nos o Pai, Jesus. Jesus disse, há quanto tempo eu estou convosco? Quem me vê, vê o Pai. E você vê lá Jesus curando, era Deus curando. No livro de Mateus, capítulo 4, verso 23, Jesus expressando o amor de Deus. Porque, amados, Deus é amor e Ele não faz mal a ninguém. O apóstolo Band sempre enfatizava isso. Como é que eu posso pensar que Deus envia doença? Não faz parte do caráter de Deus nenhuma maldade, nenhuma malignidade. E doença, amados, mata, rouba e destrói. Então, uma das coisas que ele deixava bem claro para os alunos do Rema, assim que ele fundou o Rema no Brasil, era mostrar a natureza de Deus, que era amor. E por causa desse amor, ele tem o prazer, o desejo, a vontade de curar a todos. Olha o que diz aqui em Mateus capítulo 4, verso 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando. Eu vou repetir, e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Em Marcos capítulo 9, verso 35, diz também, percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Jesus, ele amava as pessoas. Ele representava Deus aqui na terra. Lembra que eu mostrei que ele disse, quem vê a mim, vê o Pai. E ao representar o próprio Pai, a Deus, ele mostrava compaixão pelos enfermos. Por isso, onde ele encontrava um doente, ele curava. Por que eu preciso saber disso? Porque, amados, o caráter de Jesus é imutável. Lá no livro de Hebreus, capítulo 13, verso 8, diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Portanto, aquele mesmo Jesus que curou nos dias que esteve aqui na terra, ele permanece curando as pessoas. Amém? O Salmo 103, verso 3 e 4, diz assim, ele é quem perdoa todas as suas iniquidades e quem sara todas as suas enfermidades. Sabe por que Deus faz isso? Porque ama. Observe que não diz que é Deus quem coloca as doenças. Diz que Ele retira as enfermidades. Então, você que está me ouvindo, a fé vem pelo ouvir. À medida que você vai ouvindo essas verdades contidas nesse livro, receba a sua cura, que são baseados em testemunhos do nosso apóstolo Band, juntamente com a palavra de Deus. Tudo que estamos falando está fundamentado na palavra. Você precisa entender que porque Deus é amor, Ele simplesmente tem compaixão, tem amor pela sua vida. E Ele não quer que você sofra dessa doença. Não importa o nome da doença, amados. Você vai entender que Jesus Cristo não fazia escolhas de doenças para curar. Ele curava todo tipo de doença e enfermidade. Das crônicas, daquelas mais simples, e até as mais, digamos assim, difíceis humanamente falando. Porque Ele é o Senhor que nos sara, amém? Lá no livro de Êxodo, capítulo 23, ainda falando sobre a natureza de Deus, mostrando que é a vontade de Deus curar, você vai ver no verso 25, 26, essa verdade, servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará dos vosso meio todas as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte, e nem estéril, completarei o número dos teus dias. Sabe, se você está grávida agora, e está com sintomas de aborto, eu posso declarar na autoridade do nome de Jesus, que você não vai abortar. Você recebe a sua cura agora no seu aparelho reprodutor. Como também você que não pode ter filhos, existe uma garantia aqui que Ele vai tirar toda a esterilidade. E Ele fez isso, amados. O livro de Êxodo mostra todo o povo de Deus lá no deserto, por 40 anos, enquanto eles viviam obedientes, queridos, não havia um doente, não havia um inválido. Como é que eu não posso crer que Deus que não muda,
Deus é imutável, Deus não mudou, queridos. Como é que eu não posso acreditar que Ele não tem o poder e que Ele não quer me curar? Às vezes pessoas dizem até assim, Vânia, eu sei que Deus é todo poderoso, mas eu não sei se Ele quer me curar. Eu posso te garantir, amados, que Ele é um bom Pai. E Ele não tem doença nele. E tudo que Deus tem é para nós. Então, a saúde de Deus, né, é também para nós. O apóstolo Bando, ele enfatizava que é 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 e 4, está dizendo que nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos tornei coparticipante da natureza divina. O que é ser coparticipante da natureza divina, amados? É ter a vida de Deus. A Bíblia está dizendo, o apóstolo Pedro está dizendo, e o apóstolo Bando, ele sempre enfatizava, ele dizia assim, olha, você precisa lembrar que tudo que o seu pai tem é seu. Então, se Deus tem cura nele, se Deus tem saúde em sua natureza, e nós somos coparticipantes da natureza divina, nós também temos a saúde dele. Sabe, queridos, eu me recuso a ficar doente. Eu me recuso a aceitar a doença como algo bom. Eu me recuso a aceitar a doença como Deus está me punindo. Não, não, não. Existem algumas coisas que nós podemos fazer para atrair essas maldições, atrair doenças, mas nunca é Deus o autor. Aqui diz que foi nos dado a natureza divina. Então eu tenho que compreender que tudo que o Senhor tem nele me pertence. E se tem uma coisa que Deus não tem é doença, então eu não posso aceitar. Você deve entender que a vontade de Deus é que seja estabelecida aqui na terra o que já existe nos céus. Jesus falou isso em Mateus capítulo 6, verso 10. Sabe, algumas pessoas elas não recebem cura porque elas se sentem condenadas, presos a erros que cometeram no passado. Mas eu quero te dizer, você que me ouve, que está com alguma doença e se acha indigno de receber cura, a Bíblia diz que já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não existe mais a lei do pecado e da morte, não habita mais em você. Hoje habita a lei do Espírito da vida. Então você precisa tomar posse dessa verdade. O nosso apóstolo Bando sempre pregava as mesmas coisas, porque ele dizia, como Paulo diz, é segurança para nós. Então você precisa entender, queridos, que cura é a vontade de Deus. Nunca duvide disso. Ele pode te curar e Ele quer te curar. Porque quem quer roubar a sua vida, a sua saúde, é o diabo, não é Deus. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Deixa eu mostrar uma outra coisa interessante acerca de cura. Uma certa vez, o Senhor Jesus, entrando na sinagoga, ele encontrou com uma mulher lá em Lucas 13, uma mulher que andava encurvada há mais de 18 anos, há muito tempo, né? E alguns religiosos ficaram olhando para o que é que Jesus dizia. Jesus olhou para aquela mulher e simplesmente ele relatou: mulher, estás livre dessa sua enfermidade. E os religiosos ficaram sem entender, porque era um dia de sábado. A religião não quer que você entenda que cura é direito seu. A religião vai querer dizer quando Deus quiser, no tempo de Deus. A religião vai querer dizer assim, olha, não é bem assim. Tem muitas pessoas que até creem e morrem, nós vamos mostrar isso daqui a pouquinho. Mas, amados, você tem que ficar com a palavra de Deus e não com a religião. Porque talvez você não lembre, quem matou Jesus foram os religiosos. Mas a fé é muito diferente de religião. Olha, quando Jesus viu aqueles religiosos reclamando porque ele tinha curado aquela mulher, ele disse assim no verso 16, Lucas 13, 16, e não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Há mais várias verdades nesse versículo. Primeira verdade, Jesus chama de doença prisão. Algumas versões falam cativeiro, né? Nesse texto aqui na Almeida Corrigida fala que é prisão. Depois Jesus diz aqui que quem mantinha essa mulher presa era Satanás.
Satanás mantinha essa mulher presa. E quem era essa mulher? Filha de Abraão. Subtende que era uma mulher da fé, mas estava presa por Satanás na área de cura. Quantas pessoas cristãs que estão me ouvindo agora, ama a Deus, ama Jesus, até prega a palavra, atua na casa do Senhor, faz as obras do Senhor e estão enfermas. Mas eu quero te dizer, queridos que me ouvem, a Bíblia não mudou, aqui está dizendo, Jesus chamou doença de cativeiro, de prisão, e ainda disse que o autor desse cativeiro era Satanás. Portanto, você não pode aceitar doença como algo que veio de Deus. Você tem que rejeitar. Jesus chegou até aquela mulher e libertou, como agora mesmo Ele está libertando você. Você que está me ouvindo, dessa doença, dessa sinusite do inferno, dessas cólicas. Sabe, eu estava no Rio de Janeiro agora, e uma pessoa chegou para mim, uma jovem, com dores fortíssimas, com umas cólicas terríveis. Cólicas a ponto dela ter que ir para um hospital, queridos. Ela estava com uma bolsa de água quente colocada no seu abdômen, de tanta dor que estava. E a mãe daquela jovem disse, ela chegou para mim e disse, olha, eu queria que você orasse pela minha filha. São dores terríveis, a ponto de ela não poder nem trabalhar. E, amados, eu olhei para ela e disse, você crê que Jesus te cura? Ela disse, creio. Eu impus as mãos. E eu dei uma ordem na autoridade do nome de Jesus. Eu declarei que Jesus queria curá-la, que era a vontade de Deus. E ordenei no nome de Jesus que aquelas cólicas cessassem desde a raiz. Sabe o que aconteceu, amados? Aquela moça voltou para o seu quarto. E no outro dia eu perguntei por ela. E ela disse, ela já acordou, levantou, tomou banho e foi trabalhar. E ao meio-dia eu me encontrei com aquela moça para almoçar junto com ela. E ela disse, eu disse, como é que você está? Irmã Vânia, cessou a dor na hora. Eu estou completamente curada. Amém? Você precisa entender, amados, que Ele se interessa no seu bem-estar. Ele não quer que você tenha essas cólicas terríveis. Ele não quer que você tenha tumor no seu corpo. Ele não quer que você tenha diabetes. Ele quer que você tenha saúde perfeita. Amém, queridos? Então, uma outra coisa que a gente precisa compreender. Existe a unção da cura. Quando Jesus se apresentou no templo, Ele disse, olha, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, libertar os cativos, restaurar a vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E esse mesmo Jesus que carregava a unção da cura, que saiu curando por toda parte, porque o Espírito Santo estava sobre ele. Ele disse lá em Marcos 16, no verso 17 em diante, ele disse, olha, estes sinais vão acompanhar aqueles que creem. Ele quer que eu e você tenhamos fé na sua palavra. E só tem uma forma de termos fé, ouvindo. Se você fica ouvindo, amado, notícias, tem aí uma segunda onda do coronavírus. Que tal você ouvir o que a palavra de Deus diz? Que Ele é aquele que te sara, que Ele é aquele que te cura, que o sangue de Jesus está sobre a nossa vida, que esse vírus não vai nos tocar, não vai tocar na nossa casa, não vai crescer na nossa cidade. Mas nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Ele diz que os sinais vão acompanhar os que creem. E um dos sinais é, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. O apóstolo Bando, ele sempre falava que você não pode pregar o evangelho sem falar sobre cura. Era uma tônica dele, tanto que ele fundou o centro de cura, antes de partir para o Senhor. Ele deixou o centro de cura em operação. Porque ele dizia, não se pode pregar o evangelho, que significa boas novas, sem falar de cura. Sem dizer para as pessoas que elas podem receber a sua saúde de volta. E eu faço minhas palavras do pastor Band. Ele tinha isso no seu coração, amados. Que todos nós temos direito a ter saúde de volta. Você não apenas será curado, mas você vai andar em saúde perfeita. Amém? Todos precisam saber que a cura está disponível. E você e eu que temos a palavra de Deus, o nome de Jesus, precisamos fazer o ID do Senhor. E nesse ID está, imponham as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Nesse tempo, amados, em que não estamos podendo colocar as mãos nas pessoas, Deus nos deu essa grande estratégia de liberar a nossa mão. Pelas lives,
seja numa live no Instagram, no YouTube, onde quer que seja, nós liberamos e cremos que a unção do Senhor, ela vai até a pessoa que está doente e a pessoa é curada. Inúmeros casos de cura. Eu tenho testemunhado através das lives, onde eu estou orando e as pessoas estão sendo curadas. Através de um WhatsApp, através de um áudio que eu passo para alguém. E as pessoas são curadas. Por quê? Porque é o poder de Deus em operação. Porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Então, Jesus pregava, Jesus ensinava, mas também Ele curava os enfermos por onde passava. Mas não é mais tempo de somente dizer, olha, Jesus te ama. E deixar as pessoas doentes. Não. Nós vamos dizer para elas do amor de Deus. Nós vamos pregar as boas novas de que os céus existem, que ela tem direito à salvação. Mas também mostrar para elas que no pacote de salvação está a cura para os seus corpos. Vocês estão comigo, queridos? Eu tenho certeza que à medida que eu estou falando essas verdades, vocês estão recebendo cura aí onde vocês estão. Nós estamos já caminhando para o fim. Tem um testemunho poderoso aqui nesse livro. Vou repetir o livro. Receba a sua cura. É a edição Legado do nosso apóstolo Band. Ele conta, mas eu vou ler para você. Ele diz assim, na página 23. Eu me lembro de uma menina de 5 anos que estava enferma. Nós a conhecemos logo no início da obra em Campina Grande, na Paraíba. Ela estava morrendo devido a um câncer. E os médicos haviam dito que ela tinha somente mais 15 dias de vida. Ela não podia brincar. A mãe e o tio dela chegaram à igreja, segurando-a nos braços. E me perguntaram se eu podia orar por ela. Eu pedi que a trouxessem à frente. Ela estava pálida. Eu podia ver a morte nela. Olhei bem para a menina e não me contive. Comecei a chorar, sentindo uma grande compaixão por ela. A igreja estava orando. E muitos também chorando de compaixão enquanto intercediam. De repente, a unção veio sobre mim, diz o apóstolo Band. E aquela menina foi curada instantaneamente. Oh, aleluia! Você se alegra com isso, amados? Ele diz, e fui eu que fiz isso? Não, foi Deus, irmão, quem fez isso. Ele a curou por intermédio da unção coletiva que estava sobre toda a igreja. A cura está disponível para nós hoje. Deus te ama e não quer que você morra antes do tempo. O poder de Deus, amados, é maior do que qualquer enfermidade. O nome de Jesus, ele está acima de qualquer nome, inclusive do câncer. Não importa se você recebeu o diagnóstico de câncer, ei, o nome de Jesus está acima de todo nome. Neste nome tem todo o poder para destruir essas células cancerígenas. Na autoridade do nome de Jesus. Creia e receba o poder de Deus. A unção de Deus que está operando aqui nesse ambiente. Que está aqui através dessa live. Ela tem o poder de despedaçar todo jugo de enfermidade. Receba a tua cura. Aí do alto da cabeça à planta dos pés. Depois mande mensagens para nós. Falando sobre a cura que você recebeu. Amém? Mas vocês sabem, o apóstolo Bando partiu para o Senhor aos 68 anos. E ele teve uma enfermidade. Ele diz isso em todos os lugares, inclusive nesse livro. E na página 25 ele fala assim. Algumas pessoas dizem para mim, e você, Bud? Prega sobre cura, mas está doente. Olha a resposta dele. Eu não estou doente, eu sou sarado. Cometi alguns erros no passado, como comer demais o que não deveria comer. Mas eu sei que sou curado. E essa cura está fortalecendo o meu corpo para que eu possa pregar a vontade de Deus. E ele começa a dizer, amados, Deus não é o culpado pelas enfermidades que chegaram ao meu corpo, ele disse. Realmente, por muitos anos, eu não fui moderado. Eu percebia no meu espírito que eu devia parar. Ou que nem devia comer algumas coisas e desobedeci. Eu não exerci domínio próprio e isso é agir fora do amor. Qualquer passo fora do amor de Deus é uma brecha para Satanás entrar. Paulo diz para não darmos lugar ao diabo. Eu dei muitas brechas, ele continua dizendo, por não cuidar do meu corpo. A comida mata, irmão. Por isso seja moderado em tudo que você fizer. Mas o apóstolo Bando reconhecia.
que ele estava enfermo não era Deus, mas ele tinha aberto brecha, como ele falou aqui, ele comia quando Deus tinha pedido para ele parar de comer. Mas, amados, a cura é a vontade de Deus para a nossa vida, não importa. E antes dele morrer, ele deixou o centro de cura instalado. E vou te dizer mais, ele morreu porque ele quis. O apóstolo Branco tinha uma revelação tão profunda de cura divina de saúde que ele decidiu ir embora, ele deixou tudo pronto. Ele deixou uma herança, ele deixou um legado, ele deixou um ministério firme, um ministério sólido. Ele quis voltar para o Senhor. Se ele tivesse simplesmente dito, eu quero viver mais 10 anos ou 15 anos, ele estaria aqui conosco ainda. Foi uma decisão dele. Então, mas isso não invalida o que ele pregou, porque ele pregou a palavra. Sabe, queridos, às vezes pessoas querem condenar. Ah, pregou cura e morreu doente. Ei, amados, quem você é para julgar o outro? Quem somos nós? Ele deixou uma vida brilhante, uma vida sem nenhum rastro de pecado, uma vida irrepreensível. E ele pregou cura, defendendo sempre a palavra. Foi uma decisão dele, como nós tomamos decisões, o mundo é feito de escolhas. Nós temos livre-arbítrio. Às vezes pessoas dizem, come demais. E às vezes você fala muito. Às vezes você tem a língua grande. Você é uma pessoa que fala mal das pessoas. Você é uma pessoa rebelde. Isso atrai doenças. Não é só comer muito. As brechas, quando Paulo diz, não deis lugar ao diabo, eu vejo cristãos falando mal dos outros, julgando, emitindo sentenças condenatórias, cristãos mau caráter, cristãos que andam no pecado, na prostituição, na luxúria, no adultério, e pensa que há pecado melhor que o outro. Não existe, amado. Se der brecha, o diabo entra com doença. Se você guarda mágoa, por exemplo, nesse livro tem um capítulo falando sobre o perdão. Ele fala que nós precisamos exercer fé para receber, mas ele fala de uma das armas poderosas para a cura. Eu vou mostrar aqui. Ele diz que a falta de perdão tem roubado a cura de muitas pessoas. Falta de perdão tem muitas pessoas não receberem a cura, ou então perderem a cura que receberam. E ele fala aqui em Marcos 11, 25, 26. Quando você estiver orando, se tendo alguma coisa contra alguém, perdoai para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se você não perdoar, também vosso Pai Celestial não vos perdoará. A falta de perdão, queridos, é um dos maiores inimigos da fé. E se nós não tivermos fé, e a fé só atua pelo amor, se não tivermos fé, nós não vamos receber a cura. Amém? Ele continua dizendo aqui, tem um capítulo que ele fala, não seja roubado. Pessoas, ele diz que às vezes ele adoecia e ele era curado rindo. Na página 48 você vai ver esse relato dele, que de várias maneiras ele recebia a cura divina. Ele diz que mais de 3 ocasiões foi curado rindo. De repente vem uma unção de cura aí onde você está, e a unção de riso, e esse riso te curar. Nós temos que estar prontos a andar pela fé, receber pela fé. Outra vez ele disse que foi curado no estacionamento de um shopping. Ele disse que ninguém orou por ele. Ele abriu a boca, resistiu a Satanás e os sintomas fugiram. Então, eu não posso resistir a Satanás por você. É uma responsabilidade sua, ele falou. Porque às vezes pessoas dizem assim, irmã Vânia, ore por mim, eu posso até orar. Mas resistir ao diabo por você, eu não posso. Você tem a responsabilidade de aprender a resisti-lo. Amém? O diabo, ele pode trazer sugestões, tentações, afirmações, dizendo que você não foi curado. Os sintomas podem querer voltar. E é nesse momento que você tem que estar firme na verdade, resistindo aos sintomas, dizendo ao diabo que saia em nome de Jesus, declarar seu amor a Deus, agradecer, louvar ao Senhor, e você vai perceber que os sintomas vão embora e nunca mais ele vai voltar. Estão comigo, queridos? Nós já estamos concluindo. Vocês estão aprendendo alguma coisa sobre a unção da cura? Eu estou relatando alguns fatos aqui sobre a cura divina, onde o apóstolo Band deixou esse legado, volume 3 da série Legado. Receba a sua cura. Enfatizamos sobre a questão do amor. Outra coisa, mas também, que o apóstolo Band falou, entender que o poder curador habita dentro de você. Lembra que eu falei que o Espírito de Deus habita em nós?
que a natureza divina habita em nós, significa que o Espírito Santo, ele tem um poder curador, que cura qualquer doença que apareça em nosso corpo. Você tem a palavra, você deve pegar a palavra de Deus e liberar na sua vida como um remédio, como uma medicação. Sabe? Não tenha uma doença de estimação. O apóstolo Bunyan falava. Deixa eu beber uma aguinha aqui também, porque falta de beber água pode adoecer os seus rins. São coisas que a gente às vezes dá legalidade. Amém? Por isso temos que fechar todas as brechas. Então, Jesus falou que nós devemos falar com a doença. O apóstolo Bunyan, ele explica isso muito bem nesse livro. Você tem que falar com a doença e não passar a mão sobre ela. Você tem que declarar: doença, você é ilegal no meu corpo. Saia e não volte nunca mais. Usando o nome de Jesus, entendendo que a natureza divina habita em você, entendendo que Deus quer que você seja saudável, perdoando, amém? Muitos estão fracos e doentes, e até já morreram, porque de repente passou a andar segundo a carne. Ele fala sobre isso. Sabe que tem pessoas que estão morrendo antes do tempo, porque dão lugar à carne, são rebeldes. E, gente, rebeldia atrofia os seus dias de vida. Sabe? Procura se submeter às autoridades. Nesse tempo de pandemia, por exemplo, não é fácil para nós estar andando de máscara, mas existe um decreto que nos pede isso. Nós temos que obedecer. Se quisermos andar com saúde perfeita. Pessoas que vão para a televisão, falam mal do presidente, de governador, de pastores, se juntam para falar mal de líderes, falar mal de ungidos. Amados, estão abrindo brechas para o diabo colocar doenças. E a única forma de ficar curado é se arrependendo. E Deus é perdoador, Deus é longânimo, perdoador. Outra coisa também é a amargura. Ele fala muito sobre isso, que nós não podemos guardar amargura em nosso coração. A amargura traz perturbação e ainda cria uma raiz que contamina outras pessoas. Está em Hebreus 12:15, você já viu? Você já esteve perto de pessoas que são amarguradas, que falam mal de tudo? Essas pessoas têm um poder maligno de trazer contendas, de contaminar outras pessoas. E por fim, amados, o apóstolo Bunyan fala sobre você ter a consciência de que está em Cristo Jesus. De que você é uma nova criação, sabe? Você tem que entender que o preço da justiça já foi pago através de Jesus. E nessa justiça ele trouxe a redenção completa para a humanidade. E nessa redenção que o Senhor conquistou para nós, cura faz parte. Deus te criou para ser saudável em Cristo. Toda vez que uma doença querer aparecer, você tem que entender que ela é maldição e que cura é bênção. E você tem que se posicionar e dizer: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Ele levou sobre si todas as enfermidades e doenças. Por isso, doenças são ilegais no meu corpo. E repreender, e mandar sair, tomar autoridade, entender que o preço da sua cura já foi pago, amém? Nós estamos aqui, amados, para representar o Senhor na terra. E nós vamos orar tanto por nós mesmos, como também por outras pessoas. O apóstolo Bunyan, ele encerra esse livro, que livro poderoso, sabe? Dizendo: não só receba a cura para você, mas dê a outros. Deus deu autoridade ao corpo de Cristo para orarmos por pessoas, para impormos as mãos nas pessoas, expulsarmos os demônios, porque nós representamos o Senhor Jesus aqui na terra. E ele termina o livro dizendo: não fui eu quem disse isso. Quem disse isso foi o próprio Jesus. Em meu nome, vocês vão orar pelos doentes e eles serão curados. E eu quero agora, amados, imitar o Senhor Jesus. Obedecer ao Senhor Jesus e imitar o apóstolo Bunyan. Onde tiver alguém com alguma dor, com alguma enfermidade, coloca a sua mão aí em fé. Porque eu vou dizer em nome de Jesus: todas as pessoas que estiverem com Covid e que tiverem acesso a essa live, eu ordeno que esse espírito de Covid não vai te matar, vai sair agora do seu corpo sem nenhuma sequela, em nome de Jesus. Eu declaro uma blindagem celestial em minha vida, na sua vida, em nome de Jesus. Toda e qualquer doença, agora mesmo é ilegal nesse corpo, e eu dou uma ordem: saia em nome de Jesus. Amém? Você foi abençoado com essa palavra?
Se você foi, amados, escreva para nós, manda um zap, telefone, nos avise. Eu quero também agora dizer para você que ainda não entregou sua vida a Jesus. Eu quero te convidar para você receber Jesus, aquele que tem o poder de mudar a tua natureza. Você ter direito à salvação completa, não somente cura, mas você ser livre do inferno. Queridos, o inferno é real. Você precisa ter uma experiência com Jesus, nascer de novo, amar a Jesus de todo o coração, viver para Ele, para que você tenha a salvação completa. Se você está aí e quer entregar a vida a Jesus, ou voltar para Jesus, você estava desviado, o momento é agora. Faça essa oração. Eu recebo Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados. E eu recebo agora a vida eterna em nome de Jesus. Se você fez isso, você entre em contato com esse número que está aí na sua tela. Entre em contato conosco, nós queremos cuidar de você, tá bom? Agora também, amados, nós vamos falar de algo muito importante, que é devolver dízimos e oferta. Faz parte de quem é salvo. A gente não devolve dízimos porque queremos ser abençoados. Não, não, é porque já somos abençoados. Está escrito na palavra de Deus, amados, que 10% é do Senhor. Devolver ao Senhor aquilo que é dele. Trazer todos os dízimos à casa do tesouro. O dízimo é antes da lei. Durante a lei ele existiu. Depois da lei também com Jesus e com os apóstolos. Então, se você quiser ter suas finanças protegidas, devolve o seu dízimo com fidelidade. Dízimo de 13º também, amados. Não esqueça de toda a sua renda. Não é de um salário isolado, é de uma renda de um aluguel, é de uma renda de uma venda, é de toda a sua renda, para que você seja protegido, blindado as suas finanças. Como também as ofertas, é para você enriquecer, prosperar. Eu profetizo na autoridade do nome de Jesus. Você que é dizimista fiel, as janelas do céu se abrindo para você. Bênçãos sem medidas entrando na sua vida, na sua empresa, nos seus negócios. Eu repreendo todo devorador em nome de Jesus. Eu declaro ideias divinas chegando para você que é dizimista fiel. Você que é ofertante, prosperando. Mas o ano ainda não acabou. Hoje é 3 de dezembro. Nós ainda temos 27 dias para vermos o nosso Deus agir. Conte o dia de hoje. Marque na tua agenda. Profetize todos os dias. Tenha uma boa expectativa de que grandes coisas estão chegando na sua vida. Dinheiro chegando de todos os lados. Eu creio, amados, que você vai ter surpresas agradáveis. Surpresas gloriosas, ainda esse mês, na área de finanças, na área de cura, em sua casa, em sua família, em seu ministério. Você recebe, diga amém, em nome de Jesus, amém? Estamos concluindo esse culto. Para mim é uma honra estar aqui na minha igreja pregando. Eu sei que eu tenho estado ausente, mas breve estarei aqui de volta com um tempo maior. Estou viajando muito. Houveram muitas agendas canceladas e agora elas foram trazidas de volta. Estou cumprindo a agenda, mas em nome de Jesus, breve estaremos aqui para estarmos reunidos. Eu creio que essa pandemia está acabando e logo, logo estaremos todos juntos celebrando o nosso Deus, amém? Fiquem na graça e na paz, tenham uma noite abençoada, crendo, Ele é o Senhor que te sara, amém? Deus abençoe.